Muito bem, estamos aqui de volta para continuar falando do Atlas da Visão Panorâmica do Apocalipse, esse livro que nós tivemos a alegria de escrevê-lo e publicá-lo. Então, nós vamos dar continuidade a essa matéria introdutória. No vídeo passado, falamos das 5 escolas de interpretação do Apocalipse. Toda essa matéria ela é introdutória para que você entenda melhor o livro do Apocalipse. Bom, quando nós estudamos qualquer livro da Bíblia, nós normalmente perguntamos quando o livro foi escrito, por quem o livro foi escrito, procuramos entender as condições históricas, culturais da época. Então, o autor, propósito que foi escrito, para quem, temas do livro, tudo isso é importante. E agora, nessa introdução ainda do Apocalipse, nessa matéria introdutória, nós vamos apresentar a ocasião em que o livro foi escrito, falar um pouco da sua autoria e revelar alguns temas do livro do Apocalipse, bem como aonde se encontrava essas 7 igrejas na Ásia Menor, na época, atual Turquia, atual país da Turquia. Muito bem, vamos à ocasião. A ocasião que o Apocalipse foi escrito, acredita-se que foi durante o reinado do imperador Domiciano. Esse imperador queria ser adorado como um senhor do universo. O próprio nome dele, Domínios, quer dizer senhorio. Domiciano foi imperador do ano 81 ao ano 96. Ele mais ou menos teve 15 anos de império no final do primeiro século. E o último dos apóstolos aqui é João. O livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 90 a 96 da nossa era, possivelmente 94 ou 95, quando João se encontrava exilado na ilha chamada Patmos. E o próprio João declara isso em João 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Essa ilha fica a 56 quilômetros da costa da Turquia. E até hoje você pode visitar, ela pertencia àquela época à Ásia Menor, hoje o Império Romano, hoje essa ilha de Patmos pertence à Grécia. No nosso canal do YouTube, nós visitamos a ilha. Se você clicar no playlist, procura lá Patmos e você vai achar a ilha do Apocalipse. Temos uns 10 vídeos sobre essa ilha. E por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João se encontrava na ilha de Patmos. O livro retrata circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, a qual exigiu que todos os súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Domiciano queria ser adorado como Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador originou um confronto entre os que se dispunham a adorá-lo, era chamado culto ao imperador, e aos crentes fiéis que confessavam que Jesus, sim, era Senhor e Deus. Destarte, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam uma intensa perseguição por causa do seu testemunho e por causa da palavra de Deus, como João diz. A palavra tribulação aparece em todo o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso de número 19, lemos assim: escreve as coisas que há de acontecer, das coisas que tem visto. Encontramos em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, nada tema as coisas que há de padecer,
tereis uma tribulação de 10 dias, e vamos encontrar no capítulo 2, 10, 7, 14 a 17, Apocalipse 11, verso 7, 12, verso 11 e 17, Apocalipse 17, verso 6, 18, verso 24, 19, verso 2, 20, verso 4, tudo isso descreve tribulação no livro. Quanto à autoria, o autor aparece aqui como João, não é? Apocalipse 1:1, João, seu servo, Apocalipse 1:9, eu, João, e a qual nós cremos que é o apóstolo João. E há diversas evidências históricas e internas que indicam que o apóstolo João seria o seu autor. Irineu, e verificado também que Irineu e Policarpo conheceram o apóstolo João, refere-se a João como o autor do livro do Apocalipse, o mesmo João que escreveu os evangelhos, o Evangelho de João e as cartas, 1ª, 2ª, 3ª João. Porém, no século III, Dionísio de Alexandria, um dos pais da igreja pós-nicenianos, Dionísio de Alexandria, desafiou a suposição da suposta autoria de João. Ele começou a comparar o Evangelho de João com o livro de Apocalipse e descobriu alguns contrastes em termos de teologia e vocabulário e gramática, a ponto de duvidar que o autor do Evangelho de João seja o mesmo autor do livro do Apocalipse. Assim como Dionísio de Alexandria encontrou contrastes, nós podemos encontrar semelhanças. Por exemplo, no Evangelho de João 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro do Apocalipse aponta o Cordeiro diversas vezes no livro do Apocalipse. Eu até tenho na apêndice do livro, desse livro, apêndice 1, eu coloco aqui o Cordeiro de Deus no Apocalipse. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro adorado, o Cordeiro honrado, glorificado, o Cordeiro irado, o Cordeiro reverenciado. Eu aponto 28 coisas do Cordeiro. Na verdade, se eu tivesse que dar um outro nome ao Apocalipse, eu daria o livro da vida do Cordeiro, que é um dos títulos que aparece. Então, assim como Dionísio encontrou contrastes gramaticais do grego do Apocalipse com o grego do Evangelho de João, nós podemos encontrar também semelhanças, não é? No Apocalipse com a teologia de João. Então, Dionísio foi o primeiro a questionar e ele atribui a não João o apóstolo, mas João o ancião, que é como ele chama o João, autor do Apocalipse. Então, essa foi a primeira vez no século III que a autoria foi questionada. Bom, vamos quanto ao tema do Apocalipse. Nós não temos um único tema no Apocalipse, nós temos diversos. Um dos temas é a revelação de Jesus Cristo. Não é? Nós vamos ter uma revelação, e eu vou apontar no outro vídeo, 22 títulos de Jesus no livro do Apocalipse. Então, o Apocalipse seria uma revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E nós vamos falar das revelações, é um dos temas do Apocalipse. Também outro tema, podemos dizer, a consumação do conflito dos séculos, né? Essa grande luta entre o mal e o bem, entre Satanás, o dragão, a antiga serpente, contra as forças, os anjos, o arcanjo Miguel, lutando. Então seria a consumação do conflito dos séculos. Outro tema do Apocalipse é o fim da vida terrena, e somente
o começo da vida eterna, o estado eterno. Também o Apocalipse pode ser visto, outro tema, como os cristãos que viverão na eternidade, aqueles que serão lançados no lago de fogo. Então, os cristãos que vão viver na eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Esse é o aspecto positivo do livro. O aspecto negativo é os incrédulos viverão na eternidade com Satanás no lago de fogo. Esse seria o aspecto negativo, a condenação. Todo aquele que não é achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Isso serve como advertência para que nós nos arrependamos, e foi o que me levou à minha própria conversão. E, por último, podemos dizer que o Apocalipse contém também o que Deus deseja de todos, que confiem em seu Filho Jesus, no sangue que foi derramado do Cordeiro, não é? Logo, o Apocalipse 1, verso de número 5, diz assim: aquele que nos ama, Deus, Jesus, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então, esses seriam temas do Apocalipse. Eu também falo, e vamos falar no outro vídeo, sobre o sangue de Jesus no livro do Apocalipse. Apocalipse 1:5 diz que ele nos lavou de nosso pecado. Apocalipse 5:8 diz que ele nos comprou com o seu sangue para Deus. 5:9, na verdade, digno é tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes homens e mulheres, homens de toda a tribo, língua, povo e nação para Deus. Então, esses são temas predominantes do Apocalipse e outros temas que você pode encontrar. Muito bem, nós vamos continuar falando do Apocalipse. Para encerrar e concluir esse vídeo, aqui no livro, e o livro é bem colorido, esse livro aqui, ó, Visão Panorâmica, cheio de imagens coloridas, você tem a Ásia Menor e aonde ficava essas 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não existia só 7 igrejas na Ásia, havia a igreja de Herápolis, havia a igreja de Colossos, você pode ver a carta aos Colossenses, e Laodiceia. Então havia também igreja em Mileto, não é? Havia outras cidades, mas Jesus dirigiu-se às 7 igrejas. Então esse livro é cheio de mapas, colorido, bem colorido, cheio de imagens, rico em imagens, figuras, e você, adquirindo esse livro, vai aprender muito sobre o Apocalipse. Foi feito em papel especial, chamado papel cochê, não é? Muito colorido, com grandes imagens, todo o livro cheio de imagens, para que você contemple esse livro. Atlas, Visão Panorâmica do Apocalipse, inclusive essa imagem é a imagem do capítulo 1 do Apocalipse. Bom, que Deus te abençoe, que você esteja gostando dessas sessões e vídeos sobre o Apocalipse e aprendendo mais sobre o Apocalipse e sobre essa grande obra, Atlas, a Visão Panorâmica do Apocalipse. Livro que foi entregue ao presidente Bolsonaro. Um dos vídeos aí, você pode ver nós entregando ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esse livro do Visão Panorâmica do Apocalipse. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Nós temos quase 4.000 vídeos para você. A Bíblia falada, a Bíblia explicada, não é, comentada para você. Basta clicar no playlist, vai na pasta mais lá embaixo,
encontra o comentário em Mateus até o Apocalipse, e depois, se você ver as passos da Bíblia, nós lemos a palavra de Deus para você. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, subscreva.